família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Olá, tudo bem? Meu nome é Padre William César, sou da Arquidiocese de Niterói, da Paróquia Nossa Senhora da Esperança, Jardim Esperança, em Cabo Frio. Eu fui convidado então para falar para você nessa Semana Nacional da Família, família e matrimônio. Já lembrando que a família é criada por Deus e lembrar que Deus também é família. E mais um mês então, um mês vocacional, esse mês de agosto, e que a família possa ser não só lembrada e importada para este mês, mas saber que devemos celebrar essa graça, esse dom de Deus de sermos família todos os dias. Então, já tomo a palavra de Deus para a gente poder entender cada vez mais o que seria trazer para nós uma reflexão sobre família e matrimônio. E a palavra de Deus no livro de Gênesis, já no capítulo 1, quando Deus então cria o homem à sua imagem e semelhança, o cria por amor e no amor. Eis que no capítulo 1, no versículo 27 e 28, o Senhor disse: Eu abençoo o homem e a mulher. E disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Mas ainda, tomando da palavra, no capítulo 2 do livro de Gênesis, a partir do versículo 22, eis que diz a palavra: E da costela que tinha tomado do homem, Adão, o Senhor Deus fez uma mulher, Eva, e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Uma só carne, homem e mulher. Tomado então dessa palavra de Deus, não esqueceram que aqui está a base fundamental do conceito de família, do conceito de matrimônio, de vida conjugal. No documento da CNBB, Diretório da Pastoral Familiar, no capítulo 2, vai trazer então para nós um conceito firme, nítido, do que realmente é a finalidade do matrimônio. Deus, Criador de tudo, criou o homem e a mulher como efusão profunda do seu amor. Amou-os infinitamente e lhe deu uma vocação. A vocação ao amor e à comunhão. E assim a família, consequência dessa vocação, é dentre todas as suas obras, a obra predileta de Deus, nesse seu projeto de amor. Ela não é criação humana, não é criação do Estado e nem da Igreja. É constitutivamente ligada à natureza do homem e da mulher, para o bem e a felicidade pessoal da sociedade e da Igreja. O matrimônio, quando então bem vivido, o matrimônio, sabendo que tem as suas dificuldades, os seus problemas, o matrimônio vivido segundo os desígnios de Deus, confiante em Deus, superando as situações que existem na vida conjugal. Porque sabemos que a vida conjugal é como, já diz a palavra,
é uma obra de Deus, o matrimônio, a família é uma obra de Deus, mas aqui falando primeiramente do matrimônio, eis que toda obra precisa de uma reforma, toda obra precisa sempre de um detalhe para chegar à perfeição. E quando se chega à perfeição, se passa um tempo e precisa daquela reforma, né? Casa, carro, barco, avião, uma mesa, aquelas mesas antigas que às vezes ficam no cantinho da casa da vovó. Pois é, aí fala, nossa, de madeira pura, aquela coisa toda, mas não passa o industramóvel não para ver o que acontece. Começa a ficar com aquela cor russa, né? Pois é, precisa desse cuidado. Então, o casal nunca pode dizer assim, a gente nunca vai chegar, né, a um casamento perfeito. Não um perfeito que muitas vezes nós queremos, mas o perfeito juntamente com Deus, é possível sim o casal chegar. Sempre permitindo esta renovação, esta restauração na vida conjugal. E a partir dessa vida conjugal, segundo o desígnio de Deus, porque a vida conjugal, então se abre as portas para a vida familiar. A família, dom de Deus, família criada por Deus. E aqui a família tem o início então no matrimônio. A primeira imagem de matrimônio na Sagrada Escritura, como nós ouvimos no livro de Gênesis, que então Deus, criando o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, diz para eles: multiplicai, frutificai. E aqui um detalhe importante, querido casal, ou você que está participando dessa Semana Nacional da Família e ainda não está casado e deseja casar. Quando então no dia do casamento o sacerdote, ao assistir o matrimônio, vai perguntar aos noivos se desejam os filhos que Deus der. Eles dizem que sim. Porque uma das finalidades do matrimônio são os filhos. E é triste ouvir, é triste ver, é triste experimentar na vida de cristãos dizer que não, a gente está pensando ainda, vamos pensar se teremos, porque filho é um peso, dá muito trabalho. Como que a gente vê o ser humano, né? Como a gente vê a vida humana, a gente vê o outro como um peso, a gente vê o outro como um obstáculo. Por isso que o casal já não tem uma consciência tomada dessa filosofia mundana que esvazia esse mistério do amor de Deus. A família vê o outro como um peso. E aí o casal o que faz? O casal não leva adiante uma coisa séria. A vida conjugal, de repente, até tentam se esforçar para levar bem, mas falta a finalidade do matrimônio, que é ter filhos. E então, nessa estrutura, esposo, esposa e filhos, a família. A família que então se surge a partir de um pedido de Deus
de um falar de Deus, de uma ordem divina? Será que Deus daria uma ordem àqueles que têm a vocação ao matrimônio, a terem filhos, essa ordem ser algo ruim, não ser benéfico? Com certeza Deus nunca, jamais, porque mal não existe em Deus, os filhos é uma bênção de Deus. E aí então o casal tem esse caráter unitivo e procriativo. E o matrimônio então tem que ser frutífero. É preciso que os esposos então assumam de forma radical as palavras: não são mais dois, mas uma só carne. E que haja essa comunhão, uma comunhão entre esposo e esposa, a comunhão de ideias, de projetos, para que sejam parceiros na caminhada, tendo o propósito de fazer o outro feliz, a exemplo de Cristo e a igreja. É o matrimônio que é o lugar propício e oportuno de viver e ser família. E para que haja uma bela harmonia, não pode somente uma parte sempre ceder, ou só uma parte sempre se esforçar. Entenda, querido casal, não pode ser só uma das partes, ou só ele, ou só ela ceder ou se esforçar para a realização do matrimônio. É preciso ambas partes, esposo e esposa, e volto a repetir, não são mais dois, mas uma só carne. E ambas as partes, para quê? Para que possam viver de forma harmônica e assim o desígnio de Deus se realize. Mas para isto, o diálogo é importantíssimo. Não o monólogo, mas o diálogo conjugal. Por isso, se esforce para viver bem o seu matrimônio. E vivendo bem o seu matrimônio, a família caminha constantemente, como caminhou no matrimônio, agora esposo e esposa, com os seus filhos, num caminho de perfeição. Um caminho profundo de perfeição. E aqui termino com as palavras do Catecismo da Igreja. Uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, que também, por isso, se pode e deve chamar igreja doméstica. Que expressão bela, linda, né? A família, uma igreja doméstica. É uma comunidade, a família é uma comunidade. Olha que imagem belíssima atrás de mim, aqui acima de mim, melhor dizendo, Jesus, Maria e José, o ícone da Sagrada Família. Ia colocar aqui também a imagem da Santíssima Trindade, porque Deus é família. Por isso a comunidade é uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. A família cristã, diz o Catecismo no número 2205, é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. A família é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam a família na caridade, fortificam a família no amor. Entenda, a oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus
Não é só domingo, meu amado, minha amada, queridos filhos, não é só domingo. Não é só numa missa de 15 anos, ou missa pelos fiéis defuntos. Não, sétimo dia, a família realmente que prezou em viver, buscou de forma séria a levar diante do altar, a partir do casal, esposo e esposa, a ser família, tem que lembrar de onde saiu essa vontade de querer estar diante de Deus, diante do altar, e superar como família todas as dificuldades, como aquela reconstrução que eu falava no início, aquela obra que precisa passar por alguns detalhezinhos, algumas reformas. É na oração. Aqui diz a doutrina da igreja. A oração cotidiana é a leitura da palavra. Então não deixa de rezar junto. Não deixa de ler a palavra de Deus junto. Não diga que não tem tempo. Arrume um tempinho. Faça um esforço. É necessário. É essencial para que a família possa realmente chegar, a família cristã chegar ao seu objetivo. E por fim, a vivência matrimonial, então, origina-se de um vínculo indissolúvel entre o esposo e a esposa. Estão dispostos e abertos à vida na construção de um lar cristão. Um lugar onde os filhos, frutos dessa união, recebam os primeiros anúncios da fé. A família é o privilegiado lugar escolhido por Deus, um lugar que Deus criou com amor e por amor, para aí derramar a sua bênção, a sua graça. Nada é mais importante para Deus do que a felicidade dos seus filhos. Tal caminho de felicidade se encontra uma família que vive para Deus e que almeja alcançar o céu. E que Deus então os abençoe, os guarde, proteja, que a Sagrada Família olhe por sua família. E aqui, não sei cantar, mas podemos escutar, que não é uma canção qualquer, é uma oração, a oração da família e pela família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que Nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Vou tentar, hein? Que ninguém se interfira no lar e na vida dos dois. que ninguém Os obrigue a viver sem nenhum horizonte. que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Essa frase é muito forte, viu? E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Por isso eu digo e repito agora, e falo para vocês no Salmo 127. Os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava. Deus abençoe.
Abençoe sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Santa Família, feliz Santa Semana Nacional da Família para todos nós. Abençoa, Senhor.